Nós queremos te louvar por ter enviado o maior presente para a humanidade. Nós queremos te louvar por ter enviado o Senhor Jesus para nos redimir, para nos fazer igual ao Senhor. E a tua palavra diz que como Ele é, nós também o seremos, Senhor. Pai, nós queremos te louvar, pedir nesta noite a tua direção, Espírito Santo. Que o Senhor possa vir trazer a revelação, que o Senhor possa trazer aquilo, Senhor, que está oculto, mas que é o teu desejo ser revelado para a igreja. Que possamos crescer na graça e que possamos continuar crescendo no conhecimento, Pai. Vem, querido Espírito Santo, o Senhor é o nosso mestre. Jesus disse que é o Senhor, Espírito Santo, que nos guiará a toda a verdade, que nos ensinaria toda a verdade, que nos guiaria a toda a verdade. Então, querido Espírito Santo, venha. Tu és o nosso Deus, és o nosso mestre, és o nosso mentor, és o nosso guia, és aquele que nos fala, nós só somos instrumentos. Por isso, mais uma vez, tenhas a liberdade de agir entre nós, Pai. Nós pedimos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos. Mais uma vez nós estamos trazendo a mensagem da parte do Senhor. E eu quero que alguém leia em Lucas capítulo 2, verso 10. Nós queremos trazer boas novas. Como o anjo disse para os pastores, quando estava anunciando o nascimento do Salvador, eles disseram para os pastores: não temais, eis que vos trago novas, boas novas de alegria, de grande alegria. Alguém já achou? Pode ler, por gentileza? Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado no manjedouro. Amém. Os anjos, nós sabemos que em outro tempo o ser humano tinha medo quando anjos. O ser humano tinha medo quando os anjos apareciam, porque a aparição de anjos sempre estava voltada e sempre estava unida com catástrofes, porque todas as vezes que anjos apareciam, geralmente traziam notícias de destruição. Então o ser humano eles tinham medo, porque sempre que via anjos ia traziam mensagens que Deus estava trazendo destruição para Sodoma, para Gomorra e assim sucessivamente. E quando Jesus nasce, a Bíblia diz que milhares de anjos desceram, apareceram nas campinas de Belém, na madrugada, e eles começaram a descer, e os pastores que estavam cuidando de ovelhas na madrugada ficaram com medo, porque eles imaginaram que nós iremos ser destruídos com esta aparição de anjos. Mas de repente um dos anjos fala: não tenham medo, nós estamos trazendo notícias de grande alegria, boas notícias. E daí para diante, amados, começou uma nova aliança já. Porque quando Jesus nasceu, uma nova aliança começou a ser anunciada. Porém, ainda não era estabelecida, porque qualquer aliança precisa ter derramamento de sangue. Qualquer aliança, qualquer pacto precisa ter o derramamento de sangue. Era uma exigência de Deus.
Quando Deus fez aliança com Abraão, teve que ser morto alguns animais para que fosse feito o pacto. E assim sucessivamente, quando Jesus nasceu, ele começou a anunciar uma nova aliança, um novo pacto. Mas essa aliança, ela foi estabelecida na terra quando Jesus derramou o sangue. E Jesus, ele não tem mais sangue. Ele é vivo, mas todo o sangue ele derramou pela humanidade. Mesmo depois de morto, o pouco de sangue que ainda tinha no seu corpo, um soldado veio e furou o seu lado direito e jorrou sangue e jorrou água. Então todo o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, e ali foi estabelecida uma nova aliança. E agora os anjos não vêm mais para destruir aqueles que têm o pacto, que têm aliança com Jesus, que têm aliança com Deus através de Jesus. O sangue da nova aliança que está sobre sua vida é o mesmo sangue tipificado e simbolizado pelo sangue que foi exigido por Deus quando Deus libertou o povo de Israel do Egito. Porque Deus disse para Moisés: Moisés, esse será o primeiro dos meses, e vocês vão sair esta noite do Egito. Mas para isso vocês precisam matar um cordeiro. E esse cordeiro, além de ser morto, vocês precisam comer a carne dele. Além do cordeiro ser morto, eles tinham que comer a carne daquele cordeiro, misturado com ervas amargas. Mas o sangue do cordeiro eles tinham que colocar nos umbrais das portas, nas frestas das portas. Porque Deus disse: é a minha aliança. O anjo destruidor vai vir sobre o Egito, e aonde ele vê o sangue, ele não entrará nessa casa, porque ali estará protegido, haverá um pacto. Existe um sangue naqueles que receberam Jesus, foram lavados pelo sangue, e é esse sangue na minha e na sua vida que fará com que os anjos de Deus, que vai vir buscar a igreja, e nós vamos entrar nesse assunto hoje, eles vão vir, e o sangue será como o sinalizador de quem irá subir. O GPS dos anjos estará passando, e aonde houver uma pessoa com o sangue do cordeiro, vai ser levada, diferentemente do Egito, porque aonde havia o sangue do cordeiro, aquele anjo não entrava na casa. Agora será o contrário, porque não é mais anjos de destruição, a mensagem agora é de boas novas, é de esperança. Agora é o contrário, aquele que tem o sangue na sua casa, na sua porta, e Jesus ensinou que a casa é eu e você. Jesus ensinou que a porta é o nosso coração. Eis que a sua porta é, então a porta da sua vida é o coração. Então aquele que tem o sangue, agora diferentemente da antiga aliança, agora o anjo vem, o mensageiro de Deus vem para buscar você, para buscar aqueles que têm o sangue do cordeiro. Será um sinalizador para que nós possamos estar com o Senhor. Então eu quero que você leia comigo de algumas passagens bíblicas como base do ensinamento de hoje, e por enquanto você não precisa abrir a sua Bíblia, o Rafa já colocou ali, daqui a pouquinho você vai abrir, nós vamos dar uma olhada nela, mas já tem umas passagens ali para basearmos na mensagem de hoje, no estudo de hoje. João capítulo 14 e o verso 13 diz assim: e quando eu for, Jesus está falando que ele iria para algum lugar,
esse lugar que nós chamamos de céu. Jesus está dizendo, aos últimos ensinamentos de Jesus, Ele já está preparando os discípulos, e Ele está dizendo, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Jesus foi para o céu em espírito ou em corpo? Alguém sabe responder? Em corpo. Em corpo ressuscitado. Sabe por que ele foi em corpo ressuscitado? Porque o céu também é um lugar físico. Quando nós falamos em coisas espirituais, nós pensamos que coisas espirituais são intocáveis. Coisas espirituais são tocáveis. Porém, só se toca em coisas espirituais com o Espírito. Então o corpo de Jesus, quando ressuscitou, passou a ser um corpo ressuscitado e glorificado. E Ele levou esse corpo para o céu, glorificado. Sabe por que Jesus veio em carne e voltou com esse corpo glorificado? Para poder também levar você com o corpo glorificado também. E Ele diz, quando eu for, eu vou preparar lugar. Então Ele foi com o corpo glorificado. Ele disse para Tomé, me toque. E Tomé tocou e disse, é você mesmo, meu Senhor Jesus. Jesus ficou 40 dias na terra. Depois que ele ressuscitou, Ele ficou 40 dias ainda. Comeu pão com Cleopas, né, que eram aqueles dois discípulos que estavam indo para o caminho de Emaús, para a cidade de Emaús. E de repente Jesus aparece e eles não reconhecem. E Jesus começa a caminhar e ele começa a dizer, o que está acontecendo? E eles disseram, o senhor não sabe, você é estrangeiro em Israel, porque toda Israel está falando dos últimos acontecimentos de Jesus em Nazaré, que foi profeta, que pregou e que foi morto, e disse que ia ressuscitar, mas até agora não aconteceu nada. E Jesus ia indo, e eles disseram, olha, já é tarde, entra aqui, entra na nossa casa, vem ceiar conosco. E Jesus entrou. E quando eles foram cear, Jesus tinha aquele jeito, o hábito de agradecer a Deus pelo pão. E quando eles estão na mesa, porque era a tradição da lei, sempre que um visitante ia na casa, era ele que dava graças, era ele que agradecia pelo alimento. Então quando estavam sentados na mesa, de repente, os dois discípulos e Jesus no meio, Jesus levanta o pão e ele disse, graças te dou, em hebraico, Abba. E os discípulos com os olhos fechados, orando também. E quando Jesus disse, graças te dou, Abba, aqueles discípulos abriram os olhos. Porque só alguém chamava Deus de Abba. Sabe como Deus era chamado por toda a nação? Elohim ou Adonai. Mas não Abba. Porque Abba é paizinho, é papai. E só Jesus tinha essa intimidade. Por isso ele veio ensinar você e eu a termos intimidade. Não chamar ele de Elohim, não chamar ele de Adonai, mas sim de nosso papai, nosso pai, Abba.
E quando Jesus falou, graças te dou, Abba, os discípulos abriram os olhos. É Ele. Mas quando abriram os olhos, o Senhor não estava mais lá. Ele tinha desaparecido. Essa será uma das vantagens de você ter um corpo glorificado. Você vai poder se transportar de um lugar para outro sem pagar passagem. Você vai poder ir de um lugar a outro, de um extremo a outro, sem precisar pagar passagem. Então Jesus, Ele tem o seu corpo físico, porém glorificado. E Ele disse: eu vou preparar lugar. Então Ele foi para o céu preparar um lugar, em um lugar também que é físico, um lugar que é real. E aí Ele responde, Ele continua ensinando: eu virei outra vez. É digna de confiança a esperança da promessa em esperar Jesus. Você pode confiar, porque foi Jesus que ensinou. Ele disse: eu virei outra vez. Ele vai vir mais uma vez. Na primeira vinda, Jesus veio e nasceu em uma manjedoura. Ele veio como criança. Nasceu numa manjedoura. Na segunda, Ele não virá como criança. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira vinda, Ele veio como Rei em cima de um jumentinho, apareceu em Jerusalém. Na segunda, Ele virá em um cavalo branco, representando um cavalo de guerra, de batalha, de vitória. Na primeira vinda, Ele veio edificar a igreja, estabelecer a igreja, enraizar a igreja na terra. Na segunda, Ele veio buscar a igreja. Na primeira, Ele veio criar a igreja, edificá-la. Mas na segunda, Ele veio buscá-la. E aí Ele está dizendo por que Ele vem buscá-la. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele vem nos buscar e nos levará. Será a maior viagem que você já fez. Uma viagem interplanetária. Ele virá nos buscar para Ele mesmo. E Ele está dizendo: para que onde eu estiver, vós estejais também. Agora João 17, 24. Agora não é Jesus mais falando com os discípulos, é Jesus falando com o Pai Celestial, que está lá em cima, ao qual Jesus daqui a pouco, depois dessa passagem aqui, Jesus já está indo mais um pouco para as mãos dos homens, para ser morto. Então Ele está falando com Deus, a última oração dele: Pai, aqueles que Ele deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Antes da fundação deste mundo, Jesus já existia, já era amado por Deus, em outro plano. E aqui Jesus está dizendo: eu quero que eles estejam onde eu estiver, para que eles vejam minha glória. Jesus está falando não para os discípulos, mas está falando para nós, está falando para a igreja, porque os discípulos viram a sua glória, os discípulos ouviram glorificado, os discípulos viram Ele sendo levado, levantado, os discípulos viram Ele ressuscitado, os discípulos viram Ele quando se manifestou no monte da transfiguração, viram Ele todo branco, cheio de luz, e ao lado dele Elias, e ao outro lado Moisés. Os discípulos viram a glória de Jesus, os discípulos viram as manifestações do poder de Jesus, mas nós não vimos assim claramente. Então Jesus está dizendo para a igreja, está pedindo a Deus pela igreja. Jesus
Ele quer que você veja lá em cima. Ele vai te levar para que você veja a glória do Senhor. O próximo, Mateus 25, 34 diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus já fez um reino já preparado para a igreja dele. Mateus 24, 40. Depois nós vamos falar muito ainda em Mateus 24. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Fala de uma busca, fala de pessoas que serão levadas, fala de pessoas que serão tiradas da terra, que serão arrebatadas. E essa palavra arrebatada, arrebatamento, arrebatados, é uma palavra que é comum na igreja. Quem já ouviu essa palavra arrebatado, arrebatamento? Levante a mão. Praticamente todo mundo. A palavra arrebatamento no grego quer dizer rápido. Ou seja, é o rápido. Então nós seremos raptados do mundo, seremos tirados do mundo, seremos levados do mundo. São promessas que o Senhor Jesus fez para nós. Então agora, eu quero primeiro falar sobre a busca de Deus, a vinda de Deus. Como será? Em primeiro lugar, Jesus disse que serão os anjos que vão vir nos buscar. Os anjos são os ceifeiros de Deus. Aí eu quero que você abra a Bíblia agora, lá no livro de Mateus, capítulo 13, o verso 39. Eu vou pedir para o Marcelo ler. Deixa todo mundo achar, para que nós possamos estar acompanhando também. Mateus 13, 39. Todos encontraram? Leia, Marcelo, por favor. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o filho. Os ceifeiros são os anjos. Ok. Jesus disse que os anjos são ceifeiros. Ceifeiro, traduzindo, simplificando para nosso entendimento, ceifeiro é colhedor, é alguém que colhe. Em uma lavoura, depois que a lavoura está pronta, vem lá a pessoa e vem colher, vem ceifar o trigo, ceifar o feijão. Então os anjos são os colhedores, ou os ceifeiros, para que você possa entender melhor, colhedores. Então Jesus diz que no final do mundo, os anjos vêm ceifar, vêm colher a lavoura de Deus, vêm buscar os escolhidos de Jesus. Jesus disse que Ele iria enviar os seus anjos, para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos também. Mas você pode dizer: mas pastor, agora há pouco nós lemos João 14:3, Jesus está dizendo: eu virei outra vez. E agora o pastor está dizendo que é os anjos que vêm buscar. Daqui a pouquinho nós vamos entender tudo isso. Os anjos virão nos buscar, porque aqui está dizendo, Jesus ensinando, que os anjos são os ceifeiros de Deus. Mateus 13, 49 ainda. Pode ler, 13, 49. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão maus dentre os justos. Ok. Assim será na consumação dos séculos, no final do tempo. Porque quando nós entrarmos no céu, irmãos,
Nós não vamos precisar mais de relógio. Então, consumação dos tempos está falando final de contagem cronológica. Você vai voltar para a eternidade. A eternidade foi rompida. E nós vamos de novo à eternidade. Adão era eterno. Adão era imortal. Deus não criou Adão para ser mortal. E a prova que Deus não criou o homem para ser mortal é que Jesus ressuscitou lá. Depois de 4 dias. O próprio Jesus ressuscitou. O Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus. Pedro fala isso. O Espírito Santo ressuscitou a Jesus. Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos entrar daqui a pouco lá, que o último inimigo a ser derrotado é, alguém lembra? Qual é o último inimigo a ser derrotado? Jesus? A morte. Então o diabo não é o último inimigo a ser derrotado, ele já foi derrotado, ele foi o primeiro a ser derrotado. O diabo já foi derrotado na cruz, irmãos. O último a ser derrotado é a morte, porque ainda existe morte no corpo que você vive. Por isso Jesus vai vir nos buscar, transformar o nosso corpo, e nunca mais ele vai morrer. Muito bem. Ainda Mateus 24, 31. Pode ler, Marcelo. Todos acharam? Mateus 24, 31. Ele enviará os anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma extremidade dos céus, uma outra extremidade dos céus. Então ele enviará os seus anjos. Que? Ele está escrito ali, Marcelo. Rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos. Que ajuntarão os escolhidos. Os anjos vão ser enviados por Deus para ajuntar ou colher. Eu quero que você use essa palavra muito, colher. Se ajuntarão, ou virão ajuntar, virão colher os escolhidos de uma extremidade à outra. Marcelo leu, dos 4 cantos da terra, do norte, do sul, do leste e do oeste. Pessoas de tribos, línguas e nações. Os anjos virão ajudar. Dos 4 cantos da terra. Lá no sul, lá no oriente, que é Israel. No ocidente, que é aqui. No leste, no oeste, no norte, no sul. Todos os lugares virão anjos ao mesmo tempo. Sincronizados no mesmo espaço. Virão na mesma hora, no mesmo momento. No mesmo momento que terá anjos aqui no Brasil, terá anjos na Inglaterra, terá anjos na China, terá anjos no Japão, terá anjos em Israel, terá anjos em Afeganistão, terá anjos na África, em todos os lugares da terra. Será o que Jesus disse: sinais na terra, terremotos, e haverá sinais na terra. Jesus disse que a terra será abalada, as potências serão abaladas, a terra vai tremer, haverá tremores, e haverá sinais nos ares, em todos os cantos do mundo, em cada pequena aldeia, em cada pequena vila. O céu estará cheio, em todos os campos, de anjos. A Bíblia diz: nos 4 cantos da terra, do norte ao sul, do leste ao oeste. Você consegue imaginar todo o planeta com colhedores? Então, em cada lugar, aqui em cima haverá anjos nos ares. Lá perto da casa da Ana haverá anjos para buscar Ana. Lá perto da casa da Déia haverá anjos para buscar Déia.
o céu de Indaial estará cheio, repleto de anjos. Mas será uma visão muito rápida. Será uma visão, Paulo diz que é um abrir e fechar de olhos. Será sincronizados. Todos eles virão. E cada um estará no seu ponto estratégico. Cada um com seu GPS. Eles passarão. Eles têm o teu endereço. Eles sabem o seu nome. Dessa vez eles não virão com uma missão para destruir, mas com uma missão para salvar a igreja da destruição que virá logo em seguida. Para a igreja é salvação, para o mundo é destruição. Para quem está em Cristo é alívio, para quem está sem Cristo. Apocalipse diz ai. Apocalipse fala dos ais. Ai a terra. Enquanto que esses anjos virão buscar a igreja, outros anjos estarão descendo para trazer os flagelos para a terra, para trazer as tormentas para a terra, para trazer a destruição para a terra. Então eles virão dos quatro cantos, encherão cada lugar para acolher você, para ceifar você, para levar você para os braços de Deus, para os braços do seu Pai eterno. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que nessa vinda dos anjos para buscar a igreja, para arrebatar a igreja, Deus estará enviando esses seres celestiais, os mensageiros de Deus, que Jesus aqui nessa ocasião chama de ceifeiros ou de colhedores. Virá colher cada um de nós, para habitar o nosso novo lar, o qual Deus disse que Ele já preparou. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 65, capítulo 65, verso 17. Isaías 65, verso 17. Todos acharam? Amém. Amém? Lê mais certo, por gentileza. Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ok. Deus está dizendo: eis que eu crio um novo céu e nova terra, e não haverá mais lembranças passadas, e nem recordarão. Alguém pode perguntar: lá em cima, pastor, nós vamos lembrar das coisas da terra? Deus está dizendo que nós não vamos. Nós não vamos lembrar mais, não vai ter mais recordação das coisas da terra. Por isso que Jesus disse que toda lágrima será enxugada. Então as recordações da terra serão esquecidas, as lembranças serão esquecidas. Deus está dizendo: eu faço um novo céu e nova terra. Ainda Isaías 66, verso 22. Isaías 66, verso 22. Amém? Fica só Bíblia aí, queridos. Nós vamos nos afastando. A Bíblia é a palavra de Deus. E se a base da igreja não for a Bíblia, então é em vão estarmos aqui trazendo alguma coisa. Vamos lá, leia, Marcelo. Porque como os novos
Mais uma vez Deus está dizendo: eis que eu vou criar um novo céu e uma nova terra. Na verdade, irmãos, Deus anunciou isso há 2.600 anos atrás, mais ou menos, quando Deus falou isso. Esse lugar já existe, essa nova terra já existe, esse novo céu já existe. Ainda segundo Pedro, capítulo 3, verso 13, lá perto de Apocalipse, antes de Apocalipse, um pouquinho, uns dedinhos, umas unhas antes de Apocalipse, quase irmão gêmeo de Apocalipse. Segundo Pedro 3,13. Acharam? Amém. Leia, Marcelo. Mas nós, segundo a vossa promessa, aguardando novos céus e a nova terra, em que habita a justiça. Ok. Mas nós, segundo a sua promessa, a promessa de que ele iria preparar um lugar, esperamos a sua vinda. E ainda, Apocalipse 21, verso 1. Apocalipse 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. João está dizendo: porque eu vi um novo céu e uma nova terra. Sabe, alguém só pode ver algo que já existe. João foi arrebatado há 2.000 anos atrás, mais ou menos. 2.000 anos atrás, talvez 1980 anos, 1990 anos atrás, Jesus veio para João e arrebatou João. Ele disse: no dia do Senhor eu fui levado em espírito. Foi arrebatado, foi levado, e lá o Senhor mostrou todas as coisas, os lugares, a nova Jerusalém, ataviada como noiva, mostrou a cidade santa, a Jerusalém que todo mundo hoje quer ir visitar. Tivemos até um estudo segunda-feira passada, e nós nos emocionamos em ver os lugares aonde Jesus passou. Mas aqui, meu irmão, João está dizendo que ele viu o lugar, não onde Jesus passou, não a Jerusalém onde Jesus passou, mas a Jerusalém aonde Jesus está. Se você nunca teve condição de ir a Jerusalém que Jesus passou, não se preocupe. Se você permanecer com Jesus, se você for fiel até o fim, você vai estar na Jerusalém que o Senhor está. Essa Jerusalém da terra é conhecida como Cidade Dourada. Sabe por quê? Porque Jerusalém é edificada de pedras, e as pedras de Jerusalém são pedras douradas. Há uma mina muito grande. Você é um país que é deserto, que é montanhoso. Você é um país cheio de montanhas. Então a cidade foi edificada com pedras. Eles cortavam pedras. As pirâmides, por exemplo, do Egito, foram os judeus escravos que ajudaram a construir. E por aí tem muitas pedras. Então Jerusalém é construída de pedras. Os muros de Jerusalém, que até hoje existem, o templo era construído de pedras. E aí até hoje existem as pedras do templo, e será construído de novo o templo, mas é outro assunto. E então essas pedras, elas são douradas, e quando bate o sol sobre essas pedras, reflete uma cor âmbar, uma cor dourada, e por isso é conhecida como Cidade Dourada. Tivemos algumas fotos aqui de segunda-feira, vimos, que parece que até o sol é mais dourado, por causa das pedras ali
que refletem a luz. Então é conhecida como a cidade dourada, por causa de pedras douradas. Mas a Nova Jerusalém, ela não é só conhecida como cidade dourada, ela é a cidade dourada, porque os muros são de ouro. A da terra representa, tipifica. Até isso Deus usou como mensagem subliminar, sem os homens saberem. Construíram Jerusalém com pedras douradas e não sabiam ele. Nós já sabemos, porque João viu e Jesus disse: escreve para que o meu povo, para que a minha igreja saiba disso. Nós sabemos que a terrena só representa, só tipifica, é só uma sombra. Como um dia eu já ensinei à igreja, isso aqui ao lado é só minha sombra, isso é só minha sombra, na parede é só minha sombra, mas isso aqui é o real. Por isso Paulo diz que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e aquilo que não desceu ao entendimento, é o que Deus tem preparado para os seus escolhidos. Muito mais do que você possa imaginar, que é o céu. Ele é mais belo do que você jamais imaginou. Ele é mais bonito do que você já imaginou. E talvez seja por isso que eu não tenho desejo de ir para lugares. É por isso que eu não tenho desejo de ir para nenhum lugar, conhecer nenhum lugar. É porque eu já conheço. Na verdade, você já conhece, você só está esquecido. Você só está esquecido. É por isso que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Se você vai se reunir com o Senhor. Reunião com o Senhor. Reunião quer dizer unir-se de novo. Nós vamos de novo para o lar. Nós vamos voltar para casa. E é por isso que as coisas da terra realmente não me surpreendem. As belezas da terra não me surpreendem. As cachoeiras da terra não me surpreendem. As cascadas da terra não me surpreendem. Uma vez eu perguntei para Deus: por que, Senhor? Porque as pessoas veem as cascadas de Iguaçu, veem as cascadas de Niágara, né? Vê os lugares belos e fascinam. E eu não consigo. Eu fico pensando: será que eu sou seco demais? Será que eu sou tão louco? Será que eu não tenho sentimento? Será que eu não tenho emoção? Às vezes até me frustra, irmão, quando tem pessoas que falam muito, principalmente das coisas belas. Eu questionando ao Senhor: por quê? Sou tão sem emoção, sou tão seco. Eu disse: não, é porque você já conhece. O teu espírito lembra de coisas que são mais belas. Porque, irmão, só é belo para você aquilo que você nunca viu. Porque se você já viu uma coisa muito bela, e olha que coisa linda, você fala: eu já vi mais lindo que isso. Então você diz: não, porque o teu espírito já viu coisas mais belas. Então aquilo que você nunca imaginou é o que Deus tem preparado. Um lugar lindo. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face do céu eu te verei, Jesus. Ele é belo, mais belo do que eu jamais previ. Então nós vamos para o novo céu, para a nova terra. Nós vamos ser levados. Os anjos virão nos buscar. Mas não é o Senhor, pastor? Jesus não disse lá em João 14:3 que Ele virá outra vez para nos buscar, para nos levar outra vez? E o Senhor está dizendo que é os anjos, Jesus está dizendo que é os anjos. Como é que fica isso? Os anjos, irmãos, eles só vêm até um pedaço. Ele vai vir nos buscar.
Sabe quando a noiva vai casar, geralmente a noiva vem numa limusine, né? Ou num carro bem bonito. Geralmente você escolhe o carro do irmão que tem o carro mais bonito da igreja. Ou algumas na carruagem. Ou alguns vêm em cima de um... É carruagem, tem outra coisa também, né? Mas geralmente é carruagem, né? Carruagem, carro. E toda... Só que o condutor que traz a noiva, ele deixa ele na porta da igreja. Ele não traz ela até a igreja. Até dá uma volta na cidade para atrasar mais um pouquinho. Aí dali para frente, o cara que dirigiu o carro não tem mais nada a ver com a noiva. O noivo está aqui esperando. E a noiva vem. A noiva é atraída pelo bem. E quando ela vem, até no carro ela está nervosa. Mas quando ela vem da porta para cá, aí ela treme mesmo. Aí ela chora, aí ela apavora. E aí é a força da atração. E algumas noivas se emocionam tanto que elas tombam, elas desmaiam, elas caem. Infelizmente na terra há alguns noivos também, mas não é o caso do nosso noivo. Ele não vai cair, ele não vai tombar. Mas nós vamos, como diz, nós vamos desmaiar de prazer. Como diz na Encantados, eu me desmaio de prazer, meu noivo, na tua presença. Assim será. Os anjos vão nos conduzir até o ponto. E aí, para nós entendermos isso, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 13. 1 Tessalonicenses, pertinho de Apocalipse também, irmãos. Primeiro Tessalonicenses 4:13. É antes de Hebreus. Antes de Pedro, você estava em pé, só volta um pouquinho. É como de Timbó e Itaial, só uma voltinha. Acharam? 1 Tessalonicenses 4:13. Eu gostaria que você abrisse, nós vamos ler alguns versos, algumas passagens desse capítulo. Todos acharam? Amém? Vamos lá, Marcelo vai estar lendo para nós. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Deixa só um pouquinho, Marcelo. Paulo está dizendo: não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Essa palavra ignorante quer dizer, irmãos, eu não quero que vocês não tenham conhecimento. Tá? Então usa a palavra, tira a palavra ignorante e coloque conhecimento. Irmãos, eu não quero que vocês, eu quero que vocês tenham conhecimento. Ele está dizendo que não quer que nós sejamos ignorantes, ou seja, ele quer que você e eu saibamos, conheçamos, entendamos. Vamos lá, Marcelo, podemos continuar. Dos que já dormem, para que não nos entristeçais com os demais que já não têm esperança. Pode continuar. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Pode continuar. Trazendo-nos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que
ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e encontrará o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-nos uns aos outros com essas palavras. Então vamos estar estudando essa passagem aqui. O 13, Paulo está dizendo: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes aqui a respeito da vida, a respeito do lugar que nós vamos morar. E ele começa a revelar algumas coisas. Ele está dizendo para não nos entristecermos com os demais que não têm esperança. A Bíblia diz que se nós, os salvos em Cristo, esperássemos Jesus só nessa vida, seríamos os mais miseráveis dos homens. Sabe o que isso quer dizer? Se nós nos prepararmos só para conquistar as coisas na terra, somos miseráveis. Sabe o que Jesus está dizendo? Que as coisas da terra comparadas com as de cima não são nada. Infelizmente, tem muitas pessoas se preparando só para esta vida. Tem muitas denominações ensinando as pessoas para esta vida, para conquistar essa vida, para ter a melhor casa, o melhor carro, a correr atrás, a correr atrás, a correr atrás. E Jesus nos ensina em Mateus 6,33 a correr atrás do reino de Deus e da sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E aí Paulo começa a dizer: já temos esperança nessas coisas, a respeito da vida do Senhor. Aí o 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O verso 15: ora, ainda nos declaramos por palavra do Senhor. Paulo está dizendo: eu estou declarando por ensinamentos do próprio Senhor. É o Senhor que ensinou isso, é Jesus que ensinou isso. Declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então Jesus virá, os anjos irão recolher os vivos, e Paulo está dizendo: se nós estivermos vivos, ele começa a ensinar como vai ser. E também, se eu e você estiver morto, ele começa a ensinar como você. Então, morto ou vivo, Jesus virá buscar você, os anjos virão buscar você, os anjos virão nos buscar. Então Paulo está ensinando a respeito dos que já dormem no Senhor, os que já partiram, e os que estão aguardando em vida ainda. No caso, nós, os vivos que ficarmos até a vida do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O verso 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Vamos repetir: por quê? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Será no mesmo momento. Eu quero que você volte aos anjos escolhedores, aos anjos ceifeiros. Isso está ligado ao momento do arrebatamento, ao momento em que Deus dará a ordem. Aqui está dizendo: o arcanjo vai tocar a trombeta. Lá no céu tem trombeta, viu? Tem som, tem objeto que faz som. E som só se propaga aonde existe ambiente. O som não se propaga no vácuo.
Então o céu não é um vácuo, é um lugar. A trombeta vai soar lá nos céus. O arcanjo vai estar tocando a trombeta. O arcanjo é um anjo acima de um anjo comum. É um mensageiro que ele tem domínio sobre os anjos. É como se fosse um capitão de anjos, um general de anjos. Na verdade é um general, porque Miguel é um arcanjo. Ele é um general de anjos. Então o anjo vai soar. É como um exército. Ele vai tocar a trombeta. E todos aqueles anjos que já estão de pronto aviso, haverá um dia que vocês irão recolher a igreja. Haverá um dia que vocês irão com uma nova missão na terra. Uma missão diferente. Não uma missão de anunciar. Porque até então os anjos só anunciaram. Só houve 2 casos na Bíblia que os anjos não anunciaram. Primeiro, o arrebatamento de Enoque. Segundo, o arrebatamento de Elias. E agora me lembro de mais um. Quando eles esconderam o corpo de Moisés. Então a primeira missão de busca foi quando Deus falou para os anjos: vamos lá buscar Enoque. Traga ele para mim. Lembra que nós lemos que Jesus disse: eu virei buscar eles outra vez para mim mesmo. Deus deu ordem aos anjos a respeito de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus tomara para si. Essa palavra já não era. Sabe o que quer dizer? Enoque estava assim, com as pessoas na rua, e de repente ele estava conversando com alguém e já não era. E alguém disse: ué, cadê Enoque? Já não era, já não está, já não existe, sumiu. Estava conversando com alguém. Por isso Jesus disse lá em Mateus 24, 40: estarão 2 no campo, um será tomado para Jesus. Eu os levarei para mim mesmo, eu os tomarei para mim mesmo, eu os arrebatarei, eu os raptarei para mim mesmo. Então Enoque estava conversando com alguém e de repente já não era. E alguém disse: o que deu? E acabou a história de Enoque. Ninguém sabe para onde ele foi, não morreu, não apareceu corpo, acabou. Conta a história paralela que Enoque, depois de 300 anos, voltou. O reino dos céus, irmãos, não está limitado a tempo. E quando ele voltou, toda aquela geração já tinha morrido, já tinha desaparecido. E ele voltou igual, do mesmo jeito. Estar com Deus é melhor do que aquele crime natura 45. Esse protege mesmo. Esse é anti-envelhecimento. Depois de 300 anos, os anjos trouxeram de novo. E lá no livro de Judas não Iscariote, mas Judas, o irmão de Jesus, que escreveu a carta de Judas, uma das menores cartas da Bíblia, perto de Apocalipse, você vai ver. Ele fala sobre Enoque, que Enoque profetizou a vinda do Senhor com míriades de anjos. Enoque viu, lá no céu Enoque viu isso. Enoque viu, porque no céu, irmãos, planos. Um dia eu preguei aqui, quem lembra disso? Que Deus começa as coisas pelo final. Alguém lembra disso? Lá no céu já existe tudo, o plano já está todo feito. É que nem um prédio na terra. Você compra um apartamento, você vai lá. Claro que o prédio não existe ainda, mas existe uma planta. E aí tem uma miniatura. Alguém já viu isso? A miniatura do prédio, até o jardinzinho, tudo como é. A maquete. Só que na terra se faz a maquete. Como vai ser? Lá no céu se faz primeiro um real. E depois
vem acontecer na terra. Então Enoque viu já o arrebatamento da igreja. Ele viu os anjos descendo. Ele teve visão de acontecimentos que na terra era futuro, mas para Deus já existiu. Porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. A Bíblia diz que o ontem para Deus é como hoje. A Bíblia diz que a escuridão e luz é a mesma coisa para Deus. Deus olha para a escuridão e diz: olha mais que claridade. Tudo é a mesma coisa para Deus. Deus é ontem, Deus é hoje e Deus é eternamente. Ele diz em Salmo 139 que os nossos dias já foram contados. A Bíblia diz que Ele nos predestinou de antemão, nos escolheu de antemão. E a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu. A Bíblia fala que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Segundo a ciência, o planeta tem 6 bilhões de anos. Então, antes de Deus fazer a terra, Deus já tinha escolhido você. Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha te separado. Sabe o que é escolher? Literalmente é separar. A palavra escolher é separar, né? É o feijão. Você vai escolher o feijão, vai separando o bom do ruim. E o bom você deixa aqui. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha pegado e separado você para cá. Entendeu? Isso é lindo. Ele tomou, ele veio só tomar o que é dele. Ele veio buscar o que é dele. Ele vem atrás do que é dele. Então aqui, Paulo está falando sobre a vida. E lá no céu, os anjos estão aguardando. E Paulo está dizendo que então o general, o arcanjo, vai anunciar com voz de trombeta: é agora. E eu quero que você viaje agora para o céu por um pouco. Eu quero mostrar para você como é o céu. Uma cidade de ouro. A Bíblia diz isso. Um lugar que tem um trono móvel, que tem seres diferentes de você. A Bíblia diz que tem 4 animais. Eu estou falando de coisas reais, irmãos. Eu não estou falando de literatura, mas eu estou falando de coisas reais. João viu isso. 4 seres. Que esses seres não podem vir para a terra, porque a terra é menor do que eles. 4 seres ao lado do trono de Deus. Esses seres não podem vir, a terra não caberia. É como se a terra fosse desse tamanho e eles do meu tamanho. Não tinha como vir à terra, mesmo que eles quisessem. Sabe por que Deus pode vir à terra e Deus vem à terra? Porque Deus, como Ele é eterno, como Ele não é um ser criado, e a Bíblia diz que Ele é multiforme, Ele pode se transformar no que Ele quiser. Por isso que Jesus, depois de ser glorificado, ele se transformava. Os discípulos não conheciam a mulher discípula dele, a mãe dele, Maria, foi lá no sepulcro, e Jesus está lá: bom dia, Maria. E Maria, chorando, pensou que era o jardineiro, pensou que era o florista, pensou que era o outro que cuidava do jardim, do cemitério. E Maria, o Senhor escondeu o meu Senhor, onde está o corpo dele? E aí Jesus, que apareceu com o rosto, com outro rosto, Jesus disse: Maria. Maria, Raboni. E correu aos pés de Jesus e quis deixar, quis abraçar. E Jesus disse: não me toques, ainda não fui glorificado. Mas ele disse: vai, avisa aos meus irmãos, avisa eles.
Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, estava ressuscitado. Tinha uma missão para Jesus fazer ali, irmãos. Por isso ele disse para Maria: não me toque. Como que depois ele disse para Tomé: toque? Porque quando ele ressuscita, ele aparece para Maria. Primeiro, para quebrar o protocolo da igreja, dos fariseus, da religião, que mulher não pode ser usada no ministério da igreja, no ministério sacerdotal. Para a primeira mulher, aqui Jesus disse: vai lá e prega para eles que eu estou vivo. Mas ela vem tocar, Jesus não me toque, ainda não subiu ao Pai. Tinha uma missão. Ele tinha que ir ao céu para cumprir o Salmo 24. Então Jesus, antes de aparecer para os discípulos, ele aparece para o Pai. Mas ele aparece também para os anjos. Ele leva o seu corpo até o céu. Eu estou trazendo revelação para você nessa terra. Ele chega lá nos portões do céu. E quando ele chega nos portões, os anjos gritam, porque os anjos reconhecem que aquele que há 30 anos, 33 anos atrás, tinha saído de lá, o Rei da Glória, tinha se despido. Quando alguém disse: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Jesus disse: eu irei, envia-me. Envia-me. E Jesus sai do seu trono de adoração, sai do lugar que ele é desejado, aonde ele passa, os anjos olham e maravilha o Senhor. Eles amam o Senhor. E ele sai do céu, e como uma estrela, ele vai vindo e atravessa todo o universo. E essa estrela vem à terra e se direciona num ponto da terra chamada Jerusalém. E a estrela continua andando por Jerusalém, voando por Jerusalém, até chegar num lugar chamado Belém. E ali ele desce. Depois de 33 anos, esses anjos que acompanharam o seu ministério na terra, Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu quisesse, eu tinha aqui agora comigo 12 legiões de anjos. 12 legiões de anjos estavam acompanhando Jesus sempre. 12 legiões de anjos. Para você que ainda não sabe, cada legião são de 4 a 5.200 homens. Jesus tinha ali, no mínimo, 60 mil anjos. No mínimo 60 mil anjos, os mais poderosos. Ali ao lado dele. Anjos que acompanharam o ministério na terra. Anjos que, quando Satanás, no livro de Mateus capítulo 4 está escrito que Satanás tentou, que Satanás disse: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E depois de 40 dias Jesus teve fome. E a Bíblia fala que depois de ser tentado pelo diabo, o que aconteceu? Vieram os anjos e o serviram. Os anjos vieram e serviram. Trouxeram para Jesus uma comida que não era da terra, para alimentar um corpo que estava fragilizado há 40 dias. Trouxeram para Jesus da comida do céu. No céu não tem comida, você vai comer lá e não engorda.
e não tem colesterol. Serviram. E agora Jesus ressuscitado, Maria quer tocar Jesus disse ainda não, eu tenho que me apresentar ao meu Pai. E ele voa de novo. Ele faz o mesmo trajeto. De Jerusalém, atravessa todo o universo. Atravessa por planetas, atravessa por estrelas, atravessa a lua e vai. Ele se apresenta. Chega no céu. Os anjos, o Salmo 24 está escrito isso. Levantai, ó portas! Os anjos gritam isso. Para que entre o Rei da Glória. Levantai a porta aos vossos portais, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória está de volta. O Rei da Glória está voltando. Por isso eu falei antes, Jesus primeiro ressuscitou. Ele foi ao céu. Ele colhe de novo toda aquela glória que ele tinha. Ele pega de volta a glória que ele deixou, ele se despiu. A Bíblia fala que ele se despiu de sua glória e tornou-se homem. Agora ele pega de volta a sua glória. E ele regressa. Mas antes de regressar, quando os anjos disse: levantai os portais, ó portas os vossos portais, para que entre o Rei da Glória. E os anjos: quem é o Rei da Glória? E os outros anjos: é o Senhor! É o Senhor que está de volta! Ele é o Rei da Glória! E ele volta, ele entra no seu lugar de volta. Mas ele diz: eu preciso voltar para a terra. E ele volta de novo, mas agora glorificado. E agora ele pode sim atravessar paredes, e com o corpo glorificado. Alguém já ouviu falar que no céu carne e sangue não pode chegar? Carne e sangue não entra no céu. O sangue Jesus derramou todo na terra. O corpo, a carne foi glorificada. Jesus tem um corpo, mas o corpo é glorificado. E é por isso que nós precisamos também sermos transformados. Então ele volta para nos buscar. E Paulo ensina, está dizendo que nós, os que ficarmos vivos, seremos levados, mas antes os mortos ressuscitarão primeiro. E lá em Tessalonicenses 4, verso 15, no verso 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Então, primeiro os mortos. No mesmo período, os anjos estão vindo. Toda a terra está cheia de anjos vindo buscar a igreja. Então, primeiro, irmãos, esses anjos vão estar lançando algo celestial, incompreensível pela terra, de não colher primeiro os mortos. As pessoas que estão há 100, há 1000, há 2000 anos já mortas. As pessoas que morreram logo depois que Jesus ressuscitou, que só tem somente o pó. Os anjos virão e eles lançarão da glória do céu, da glória celestial. A palavra glória em português é luz. E a luz representa a vida.
O Espírito em você é iluminado, é luz, é eletricidade. Então os anjos virão arrebatar a igreja, mas eles lançarão essa glória, essa luz, e essa luz vai atravessar os cemitérios de todos os lugares do mundo. Aonde hoje não é cemitério, mas há 1000 anos atrás foi. Aonde há 2000 anos atrás é um cemitério, pode ter um prédio construído em cima. Os anjos vão lançar as luzes lá de cima, aqui da terra, mas no lugar alto. E aquelas luzes vão indo, vão penetrar aqueles prédios, e lá embaixo daquela construção, lá no fundo, outrora era um cemitério. Há 2000 anos atrás foi enterrado um cristão, alguém que acreditava em Jesus, alguém que recebeu Jesus, alguém que creu no sacrifício de Jesus, alguém que fez uma aliança com o sangue de Jesus. Aquela luz vai penetrar lá dentro, e quando tocar naquele pó, que outrora foi alguém, aquele pó vai voltar à vida, do mesmo jeito que os ossos secos se transformaram de novo em seres humanos, vivos, lá no vale de ossos secos, quando Deus chamou Ezequiel para dizer: poderão esses ossos ressuscitar e poderão viver de novo? Da mesma forma, aquele pó vai se transformar numa pessoa, mas não com um corpo de carne e sangue, mas com um corpo glorificado. E aquele ser vivo que estava lá, dormindo no Senhor, vai ser levantado lá de baixo, vai atravessar o prédio com o corpo glorificado. E quando eles estiverem já, todos eles, no mundo inteiro isso acontecendo, numa fração de segundos, quando os anjos lançarem as luzes por todo o planeta, onde houver alguém dormindo no Senhor, alguém que morreu, mas morreu em Cristo, alguém que morreu, mas morreu ligado na videira, então essa pessoa vai ser levantada e vai se encontrar nos ares, e de repente essas pessoas já transformadas em corpos glorificados. E ao mesmo tempo, quando os anjos, então, quando essas pessoas forem ressuscitadas, então os anjos começam a lançar outras luzes para os que estiverem vivos, e nós começaremos a sermos levados juntamente com eles, nos encontraremos com aqueles que foram arrancados lá no fundo. E aqui o verso 16, o verso 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que estavam mortos. Nós estaremos sendo arrebatados, os mortos ressuscitados e glorificados, e nós, os vivos, seremos levados juntamente com eles entre nuvens. Não é nas nuvens, irmãos, é entre nuvens. Essa nuvem sempre está acompanhando o ser humano, desde os tempos de Moisés. A Bíblia fala que quando eles saíram do deserto, do Egito, e foram para o deserto, a nuvem cobria eles. A nuvem fazia sombra para que eles não fossem queimados pelo sol. Quando Jesus aparece e o corpo dele é transfigurado, a Bíblia diz que ele foi transfigurado e ele entrou numa nuvem, e Pedro e João também entraram na nuvem com ele. Aqui está escrito que nós nos encontraremos com o Senhor, que nós seremos arrebatados com os que dormem. E o 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. De novo, as nuvens.
Nós seremos arrebatados entre nuvens, ou dentro das nuvens. Até aqui os anjos nos colhem e nos colocam dentro das nuvens, e dali para diante. Olha só, eu quero ler de novo 17. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então o Senhor vai ficar num lugar, irmãos, porque Ele não pode ainda vir à terra. Porque quando Jesus vier à terra, Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E diz a Bíblia que vai afundar. Quando Ele vier para a terra novamente, Ele vai pisar no monte, e a montanha vai afundar. Então Ele não pode vir. Então Ele manda os anjos até o lugar que Ele está, e os anjos nos levam até os ares, aonde o Senhor está nos esperando. E de lá nós iremos para casa. E de lá, aí sim o Senhor nos levará para casa. E para terminarmos essa parte, eu quero que você abra em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, o verso 11. 2 Tessalonicenses 2, 11. Pois lê, Marcelo, para nós. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ok. Aqui Paulo está dizendo, falando sobre a vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele. Então, novamente, nós iremos nos reunir. Ele virá nos buscar para a nossa, Paulo está ensinando, para a nossa reunião, ou seja, para nós nos unirmos de novo com o Senhor, para voltarmos para o lugar aonde nós estávamos. Amém? Vamos colocar em pé. Ainda tinha muita coisa para falar, mas eu creio que já deu para você entender. E quarta-feira eu acredito que nós iremos, ou terça-feira não vai dar, vai ser o culto de Natal, mas em outra ocasião nós iremos dar continuidade a algumas coisas aí a respeito disso. Feche os seus olhos enquanto Marcelo louva ao Senhor com o hino. Te adoramos, Jesus. Nós adoramos, Espírito Santo. O Senhor possa nos dar desejo, Senhor, de estarmos em casa, de voltarmos para casa. Eu quero estar em casa, Senhor. Eu desejo os teus braços, Jesus, mais do que tudo. Eu quero me envolver cada vez mais contigo. Tenho saudade, Senhor, de lá da casa paternal, Senhor. Nós te desejamos, nós te queremos, Senhor. Nos leva, Espírito Santo, a tua presença. Nós queremos te adorar, Espírito de Deus. Queremos te louvar, Senhor dos Senhores. Tu és a nossa rocha, tu és a nossa força, tu és a nossa fortaleza. E com teu sangue me lavaste. Não há ninguém igual a ti.
de morar verdadeiramente no céu, com desejo pelas coisas da